até o estado eterno, até o fim dos dias. E aí, chegando no capítulo 4, ele vem falando de Abraão. É muito importante nós entendermos que Abraão, ele era um homem escolhido por Deus, a qual Deus deu uma promessa. Logo, se a promessa era através de Abraão, logo não era pela lei, porque a lei foi dada a Moisés, que veio muitos anos depois. Mas o povo de Israel não entendeu, achava que por ter a lei mosaica, por ter as ordenanças, os mandamentos do Senhor, eles detinham com eles toda a promessa. Mas o apóstolo Paulo vem ensinar que a promessa não estava condicionada àqueles que seguiam o rito da lei, mas sim aqueles que tinham a marca da promessa, eram aqueles que possuíam a fé de Abraão. E Abraão, nós bem sabemos, foi o homem que Deus escolheu, separou, tirou do meio da sua parentela, para que dele fosse dado que uma promessa que as bênçãos do Senhor se estenderia a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então nós entendemos que logo a salvação, ela não é decorrente da lei, mas sim da promessa, através do descendente de Abraão. E nós conhecemos a história que Abraão teve o filho, Isaac, depois seu neto, Jacó e José. E era através da linhagem real que Deus iria trazer o processo evolutivo da salvação. Mas essa linhagem real entra no povo de Israel, o povo hebreu. E nós sabemos que Deus escolheu a tribo de Judá, para que através dela o cetro jamais se apartasse. E toda a nação de Israel foi seguindo as ordens através da tribo de Judá. Nós sabemos que Deus escolheu um homem chamado Davi. Este homem era um rei segundo o coração de Deus, que vinha da tribo de Judá, filho de Jessé. E através dele Deus deu uma nova promessa, que ele teria um reinado eterno, que o seu reino jamais acabaria. Mas nós também conhecemos a história, sabemos que Davi teve um filho, Salomão, e depois os próximos reis foram sucedendo ao trono, um após o outro, mas todos os reis erraram, pecaram, com essas exceções pequenas como de Josias. Mas sabemos também que o reinado acabou. No período interbíblico já não tinha mais rei em Israel, porque Israel estava subjugada, dominada pelos gentios. E aí nós podemos pensar, será que a promessa falhou? Será que Deus errou? Será que ele não cumpriu? Porque ele disse para Davi, fez uma promessa, um juramento por ele mesmo, que sempre teria um sucessor na linha do rei Davi, da sua geração, da sua dinastia. Sempre teria um para sentar no trono, para governar sobre Israel. Mas e se acabou o reinado? E agora? Mas a palavra de Deus, ela não falha e ela não cai por terra. Deus suscitou da raiz de Jessé, da linhagem de Davi, um que nasceu na cidade de Belém, um homem que nasceu no primeiro século, debaixo da lei, seguiu todos os ritos da lei, cumprindo toda a lei, e o nome dele é Jesus Cristo. E nele a lei foi cumprida, e o Senhor cumpriu também a sua promessa. Mas não pode parar por aí a história, porque também havia uma promessa nos profetas antigos, tanto Jeremias e Ezequiel e outros profetas, que haveria uma renovação da aliança, uma nova aliança, e que Deus iria restaurar o povo de Israel, mas não seria apenas o reinado de Israel. Os gentios também fariam parte desta nova aliança. E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deram o poder de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E aí nós entramos no texto agora de Romanos 5. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados. Esta palavra no grego é dikaiô. Dikaiô quer dizer que agora nós temos uma justificação dada por Deus, onde nós temos uma nova condição perante Ele. Antes éramos pecadores,
estávamos destinados à ira, ao fogo eterno, porque estávamos em rebelião contra o Senhor, mortos em nossos pecados e delitos, mas através do sacrifício vicário do Senhor Jesus, Ele nos justificou, e agora começa o processo redentivo. Agora nós que estávamos longe das promessas, afastados do povo de Israel, não tínhamos acesso à lei mosaica, agora fomos aproximados pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, pelo seu sangue. E agora nós pertencemos à nova aliança, uma vez justificados por Deus, nós pertencemos à família do Senhor, por adoção. E como nós somos adotados pelo Senhor, esse processo da justificação, ela se dá de uma forma imediata. Muitos não compreendem, nós não entendemos, a nossa mente não tem o alcance para compreender os planos e os projetos de Deus. Mas Ele nos salvou, Ele nos escolheu para que nós possamos participar do seu corpo, sendo a sua igreja, o corpo místico de Cristo. E agora, fazendo parte da família de Deus, justificados, somos justos perante o Senhor, não tem mais a dívida do pecado, porque Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário. Agora, justificados, sendo filho de Deus, nós temos um novo status perante o Senhor. E Ele diz assim: mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E, irmãos, a partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus, começa o processo da regeneração. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ele envia a sua graça e nós podemos ouvir o chamado eficaz do Evangelho. Uma vez aceitando esse chamado, Ele nos regenera pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E aí nós somos transformados em nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E sendo nova criatura, nós temos um novo modo de viver, uma nova perspectiva. E nosso modo de proceder tem que ser diferente. A nossa mentalidade tem que ser diferente. Inclusive para você poder viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. O que diz o versículo? Que nós temos que ter a nossa mente mudada, transformada, restaurada. E nós agora, como cristãos, não podemos viver como andávamos no mundo anteriormente. Não podemos pensar como a gente pensava no passado. Agora tudo se fez novo. Agora o meu pensamento é no céu. O meu destino é o céu. Aqui eu sou peregrino, mas nós estamos caminhando rumo ao céu. E o apóstolo Paulo agora, neste capítulo 5, vai começar a doutrinar a igreja em Roma como é esse processo. E ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, a justificação, a adoção é dada por Deus num processo único que depende dele. Mas nós fomos restaurados, regenerados por Ele. Agora o processo redentivo não acabou. Agora eu tenho que colaborar com o Senhor como? No processo de santificação. E é neste processo que entra este versículo que nós lemos. Como que o Senhor pode santificar o seu povo? Ou como que eu, sendo um eleito, um salvo, posso ser santificado? Nós sabemos que a palavra santo, ou kadosh no hebraico, quer dizer separado. Eu sou separado do quê? Do mundo. Eu sou separado para o serviço exclusivo de Deus. Ora, agora nós somos povo exclusivo do Senhor, um povo especial, zeloso e de boas obras. E agora, sendo o povo do Senhor especial, eu tenho que andar de uma forma diferente e tenho que produzir frutos. Ele nos chamou para produzir fruto, não nos chamou para ficar inerte, parado, mas para que possamos frutificar no Senhor. Inclusive o Senhor Jesus, quando estava ministrando aos seus discípulos, Ele disse: toda vara que em mim não der fruto, Ele corta.
Porque nós somos chamados para dar fruto no Senhor. Como que eu dou fruto no Senhor? Com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com o meu testemunho, com as ações, com as boas obras a qual o Senhor preparou para que eu andássemos nelas. E assim nós damos testemunho do Senhor. O processo da santificação é como se Deus estivesse pegando um diamante bruto e lapidando ele. A Bíblia faz algumas analogias interessantes, que é como a prata escolhida, que é passada no crisol, ou como o ouro que passa na fornalha para tirar o silício, a impureza. E cada vez que você passa no forninho, ele fica mais puro. As tribulações, ela tem um caráter didático na nossa vida. O Senhor utiliza as tribulações para que nós possamos aprender e crescer espiritualmente, crescer na carreira cristã. Mas muitas vezes entramos num paradoxo. Mas como que Deus utiliza a tribulação? Se Ele é bom, Ele é santo, é justo, e Ele não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal. Mas nós temos que entender que Deus é o Senhor da história, e Ele utiliza todas as variáveis da nossa vida, do nosso cotidiano, para o nosso bem. Lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as provações que nós passamos, elas são boas e benéficas para nós, porque elas nos ensinam a ter humildade, a reconhecer que o Senhor é dono de tudo, reconhecer que nós não somos nada, que nós precisamos dele em todas as coisas. Mas enquanto eu estou em tribulação, eu não compreendo, eu não entendo o que está acontecendo, porque está doendo. A tribulação, ela tem a princípio um sentimento, traz um sentimento ruim, de desespero. Muitas vezes achamos que estamos abandonados, muitas vezes achamos que Deus não nos ouve mais, muitas vezes achamos que Ele está longe de nós, mas não é isso que acontece. Se nós olharmos para as referências bíblicas, para as histórias na Bíblia, o Senhor não abandonou José, o Senhor não abandonou Davi, o Senhor não abandonou Daniel, mas no tempo e no momento certo, o Senhor estendeu a mão e deu vitória. E como que nós sabemos que Deus utiliza todas as variáveis para que o processo e o projeto dele seja concluído? Olhe para a história de Jó, homem justo, honesto, temente a Deus, se desviava do mal, intercedia por ele e por toda a sua família. Mesmo assim, Deus permitiu que o diabo o tentasse. Deus já sabia que o diabo ia entre os filhos de Deus até Deus falar de Jó contra Jó? Sim. E Deus sabia que iria permitir que o diabo fizesse o que ele fez com Jó? Sim. Deus sabia o que Jó ia fazer? Sim. Qual seria o final? Sim. E Deus permitiu. É interessante nós notarmos que Jó nunca soube por que ele passou por tudo aquilo. Pode ler o final da história de Jó. Deus nunca falou para ele por que ele passou por isso. Sabe por quê? As coisas que não são reveladas a nós é para Deus. Mas Jó, ele sentiu a disciplina do Senhor nele. Sabe por quê? Por melhor que ele pudesse ser como homem, moralmente, ele ainda precisava crescer espiritualmente. Assim como eu e você, precisamos crescer espiritualmente. E Deus utiliza as provações, as tribulações para que possamos crescer. Sabendo que a tribulação, ela não é um fim em si mesmo. Ela vai produzir alguma coisa. E o que essa tribulação ela vai produzir? Vamos para o texto bíblico. A tribulação produz perseverança. Quem está em tribulação começa a orar mais, a jejuar mais, a adorar mais, a buscar mais. Ele começa a perseverar. Ele começa a ficar na presença de Deus hoje, amanhã, depois da manhã. Ele ora cedo, ele ora tarde, ele ora à noite. Ele fica na presença de Deus. E aí essa perseverança, ela vai continuando o processo, porque ele é gradual e traz o quê? Experiência. E a experiência é algo importantíssimo. Muitas vezes nós damos muito valor à letra, ao diploma, esquecemos da experiência. Existem muitos homens de Deus que não se formaram em teologia, que não têm diplomas na parede, mas têm a experiência. E você pode sentar e falar: o que eu faço? Ele vai falar: faz isso que vai dar certo. Irmãos, não existe estudo nenhum que pode superar a experiência. Muito pelo contrário, muitos fundadores de igrejas evangélicas, bíblicas, não tinham estudos. Eram homens que eram cheios do poder de Deus,
homens que tinham experiência, calejados na obra, no trabalho do Senhor. Não estou fazendo apologia que não se deve estudar, muito pelo contrário, mas não podemos abandonar as pessoas que têm experiência. Não podemos, a Bíblia diz, irmãos, que os reis de Israel, os reis da Idade Média, eles tinham os conselheiros. Quem que eram os conselheiros? Eram os anciãos. Porque na multidão de conselho há sabedoria. Eu não posso pegar conselho dos mais novos, e sim com os mais velhos. Porque os mais velhos já passaram por tudo que eu estou passando, e eles sabem como fazer. Imagina que eu tenha algum problema no meu casamento. Eu não vou procurar um jovem de 17 anos para me dar uma instrução. Eu vou procurar o meu pastor, vou procurar alguém que tem experiência, que já vivenciou algo parecido. Então a experiência, a experiência ela só vai surgir em meio que a perseverança. Só tem experiência quem venceu. Quem não venceu não tem experiência. Porque a falsa experiência ela é uma derrota. Mas nós podemos aprender o que? Com o que vemos e ouvimos, desde que nós tenhamos a mente de Cristo. Mas essa experiência que uma vez nos foi dada, ela com perseverança, ela vai gerar o quê? A esperança. E aí está se concluindo o processo. Porque a esperança faz com que o Espírito Santo, que é o agente transformador que está na terra conosco, possa derramar o amor de Deus em nós. E uma vez que o amor de Deus é derramado em nossos corações, irmãos, a nossa alegria é tanta que nós esquecemos da dor, de tudo que passou. Por quê? O Senhor dá vitória. O Senhor, Ele contempla nossos corações. Aleluia. Vou dar um exemplo. Toda mãe que teve filho, principalmente parto normal, que sofreu muita dor, ela sofre, mas no momento que o filho nasce, ela esquece da dor, pela alegria de ter nascido um filho, uma filha. É assim, irmãos. Nós, enquanto estamos vivendo o processo na tribulação, do sofrimento, da provação, nós não compreendemos o que está acontecendo, o que Deus está fazendo comigo. Mas quando passa, após Deus te dar a vitória, você vai compreender. E isso é um processo natural. Os discípulos não sabiam, não entendiam, não compreendiam o que estava acontecendo com eles enquanto Jesus estava com eles. Mas quando o Senhor ascendeu ao céu, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, abriu-se os olhos e eles compreenderam o que, agora eu sei por que ele falou isso, agora eu entendi por que ele fez aquilo, porque foi iluminado. A mesma coisa, irmãos, Deus tem a mesma maneira de agir sempre na história. Ele está nos ensinando. O Espírito Santo é o nosso sumo professor. Ele nos ensina todos os dias a sermos humildes, a reconhecê-lo, a se entregar a Ele, a sermos verdadeiros, andar no caminho reto, a fazer a sua vontade. Aleluia. E a disciplina que o Senhor nos dá, muitas vezes nós a sentimos e não damos valor a ela, mas depois nós entendemos por que Deus nos corrigiu. E Deus nos corrige muitas vezes através da nossa inclinação a Ele, da oração. Nessa oração Ele vai te dizer um sim, um não ou um espera. É uma forma de Deus te ensinar, te disciplinar. Muitas vezes no contexto da sua vida, Deus vai te colocar num momento onde você vai precisar de pessoas. E essas pessoas usadas por Deus vão te auxiliar e você vai crescer e aprender. Ouça o que eu vou dizer. Todas as vezes que você se sente abandonado em prova, pode observar, Deus colocou alguém do seu lado. Sempre teve alguém do seu lado. Quem você menos esperava te ajudou. Deus usou. Sabe por quê? Porque Deus não desampara os seus. O Senhor sempre tem alguém para estar do seu lado, para te ajudar. Porque o processo dele, por mais que nós temos que esperar o tempo de Deus, por mais que nós temos que aguardar o processo do Senhor, nós entendemos e compreendemos que nós sozinhos não temos força. E Ele disse que é melhor que sejam dois do que seja um. O cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Então, irmãos, o Senhor, Ele providencia situações, pessoas e coisas para nos favorecer. Porque Ele nos
ama. E por isso que a palavra dele diz que ele derrama o seu amor sobre nós. Continuando, diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós não éramos merecedores, pecadores, falhos, errôneos, mas Ele olhou para nós lá na eternidade passada. Antes mesmo, Everton, de você nascer, Deus já tinha falado com o filho: Everton vai ser meu. Antes mesmo que cada um de nós existíssemos, já fomos escolhidos por Ele. O Senhor Jesus certa feita diz assim: não pensei em vós que vocês me escolheram, mas antes eu escolhi a vós, eu vos nomeei para que vais e deis fruto. Então o cristão tem que dar fruto, porque nós somos escolhidos pelo Senhor para uma missão. A igreja de Cristo tem uma missão na terra, que é semear a palavra, evangelizar e fazer discípulos, ensinando tudo o que o Senhor nos ordenou. Olha que bênção maravilhosa. E diz assim: dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer por alguém bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não merecedores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira está destinada para quem? Para os ímpios. No final do mundo, sabe o que ele está dizendo? O processo redentivo, ele tem um começo, meio e fim. Nós estamos na metade. Nós já fomos salvos e regenerados, mas nós estamos no processo da santificação. Sabe o que ele está dizendo? O processo vai terminar lá na glória, com a glorificação, quando nós ascendemos e subimos ao céu, não encontrar o Senhor nos ares, pelo seu arrebatamento. Esta é a esperança da igreja. Esta é a viva esperança, que nós nos encontraremos com Ele no céu. Nós temos conosco essa esperança que ninguém pode tirar. Nenhum governo, nenhum homem, nenhum estado, nenhuma pessoa pode tirar essa viva esperança, porque foi o próprio Senhor que nos deu. E Ele nos diz assim: pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus porque estávamos em rebeldia contra o Senhor, nos nossos pecados e delitos. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Jesus, pela fidelidade de Jesus. Ele não vai nos perder, porque todo o processo da salvação é dado pelo autor e consumador da salvação, que é Cristo Jesus. Ele nos chamou, nos escolheu, nos capacitou, nos regenerou, está santificando a sua igreja, e o agente santificador, que é o Espírito Santo, está nos preparando. Nós somos a noiva, o Espírito Santo é o pai da noiva. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a noiva pelas mãos e ele está conduzindo, e o noivo está chegando. O noivo em breve virá buscar a sua noiva. O Espírito Santo irá nos entregar a Ele, iremos se sujeitar a Ele. Esta é a esperança. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Roma. Não fiquem com briguinhas étnicas, com doutrinas de homens, com ordenanças que não têm importância, mas lembre que todos vocês unidos juntos, judeus e gentios, irão morar no mesmo céu. Nós iremos desfrutar da glória do Senhor. Esta é a nossa esperança, igreja. Nós não podemos olhar para as coisas deste mundo, não podemos atrelar o nosso coração com coisas materiais, com coisas pertencentes a este mundo, mas temos que lembrar que Jesus em breve vem, e nós iremos subir com Ele, iremos para o céu, onde não há dor, onde não há choro, onde não há tribulação, onde tudo será mudado. Nós seremos transformados, nós teremos o nosso corpo incorruptível, juntamente com os mortos que ressuscitarão primeiro. Sabe o que eu estou dizendo? O seu pai, a sua mãe, os seus avós que morreram em Cristo estarão primeiro falando: vamos junto para o céu.
o toque da trombeta. E quando a trombeta soar, esteja preparado, igreja. Esteja preparado, porque será o momento da nossa redenção. O processo que lá na eternidade passada foi concluída por Deus, planejada, arquitetada por Jesus e que ativamente concluída pelo Espírito Santo vai se finalizar. Fomos eleitos, chamados, regenerados, justificados, adotados, santificados, e aí sim seremos glorificados no Senhor. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Sabe o que quer dizer isso? Naquele grande coral nós vamos cantar juntos, todos unidos, alegres. E essa, irmão, é a maior esperança do crente. Jamais se esqueça que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a tribulação, nem a espada, nem o tempo. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.